Boa noite, pessoal. Eu sou o Cid, do Sebo Clepsidra. Estou aqui com o meu amigo, o autor Santiago Nazarian, que acabou de lançar o romance Neve Negra, pela Companhia das Letras. Ver se eu compartilho aqui. Você me tagueou? Te taguei já. Não apareceu aqui. Não? Ah, mas a gente vai, logo mais aparece. Eu vou compartilhar aqui no meu também. E hoje a gente tem aqui uma horinha de bate-papo sobre o livro, sobre a trajetória dele. E vocês podem também enviar perguntas pelo próprio chat aqui. E Eu não tô sendo mais educado olhando aqui no celular, tô tentando compartilhar na minha página, mas eu tô ouvindo aqui. eu também, daqui a pouco eu vou me virar aqui um pouquinho para fazer a mesma coisa, mas quem compartilhar o vídeo estará concorrendo automaticamente a uma cópia do romance. Eu vou explicar depois como é que isso vai acontecer. A gente vai fazer um sorteio e quem ganhar vai levar uma cópia autografada por ele. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar, Eu vou entrar aqui no Clepsidra. Ah, você não me tagueou ainda? Deixa eu ver se já foi. Sebo Clepsidra. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tá funcionando já, agora já tá rolando. Porque não apareceu aqui que eu fui compartilhado. Que estranho. Mas temos pessoas vendo aqui já? Já tem 4 pessoas vendo. Tá. Eu vou compartilhar aqui no meu. Meu celular também tá 2 por hora aqui. Hoje a gente está com Me taguei menos aí. gente na loja. Então, vou fazer isso sozinho. Geralmente tem uma pessoa para fazer. Então, peço desculpas por esse começo em que eu estou resolvendo esse pepininho aqui, mas é coisa rápida. Ah, não, não, aqui a foto apareceu do Morpheus. Dá uma olhadinha antes. Ó, eu já compartilhei aqui no meu. Não tá aparecendo no meu, mas vamos falando. Tá. Bom, gente, então, primeira coisa, assim, gostaria de... Tá, o áudio tá bom, será? Se vocês puderem comentar se dá pra ouvir o que a gente tá falando, se tá muito baixo, se a gente pode fazer algum tipo de ajuste, por favor, ajudem a gente. Tem um povo bebendo aqui do lado, aqui, então não sei. A gente também, ó, tem vodkas e cervejas aqui. Um brinde ao Neve Negra. Bom, gente, eu gostaria de começar, então, agradecendo, ao aceite do Santiago, Poxa, já não é de hoje que eu acompanho o trabalho dele. E fico muito feliz de ver que, ao contrário, do que a gente observa assim, quando jovens começam a escrever e começam a se apaixonar por literatura, que ele persistiu. A gente se conhece há mais de 20 anos, né? Exato. E a gente... Cid tinha fanzine. Exatamente. Espero que ele não tenha mais os fanzines que eu participei. Pior que eu com coisas terríveis. Ele vai me chantagear qualquer dia. Micose Plaza, eu lembro. Eu tenho a sorte de ter começado, assim, na adolescência. A internet ainda era a lenha, A gente não conseguia postar as coisas na internet, assim, não tinha... Eu não tinha blog, da adolescente, porque naquela época quem fazia blog é quem entendia mesmo, não tinha essas interfaces já prontas e tal. Amigáveis e tal. Então quando começou essa coisa das pessoas terem blog e tal, eu já trabalhava, já morava no sul e tal, então não peguei. Se eu tivesse sido um adolescente com um blog, com internet, estaria para sempre aquelas coisas horríveis que eu escrevia. Eu lamentaria até hoje, mas eu escapei. Não, e eu lembro, assim, naquela época a gente publicava poemas, publicava contos em fanzines, em sites, e muita gente que publicava com a gente naquela época não continuou, Então eu acho muito bacana, assim... Muita gente morreu. Teve também isso, infelizmente. Mas eu me lembro, por exemplo, eu mesmo publiquei no meu zine alguns contos do Santiago, me lembro de um chamado, se não me engano, era 594. 594 formigas. Exato. Tem uma coisa com açúcar, Não, deixa por aí. E também uma história do Daniel Gotts, que você faz uma pequena biografia. Mas eu não lembro. Você fala
num rapaz que frequentava o grind na época e era apaixonado por Christian Dess e tal. Era alta literatura, aqui. Não, mas assim, é bacana ver que assim, de repente surgiu a notícia de que o Santiago tinha ganhado um prêmio literário. Raquel de Queiroz não. Era Fundação Conrado Vessa. É um prêmio bem tradicional de fotografia, que ainda tem, eu acho, mas eles fizeram alguns anos, só poucos anos, de literatura. Acho que não deu certo que eu ganhei e tal, eles se arrependeram. Fizeram poucos anos, mas foi legal porque era um prêmio, tinha um prêmio muito tradicional de literatura nos anos 80, anos 90, chamava Prêmio Nestlé. E o Fundação Conrado Vessa de Literatura veio meio na extinção do Prêmio Nestlé. E durou pouco, mas aí depois veio, né, o Prêmio Sesc, que hoje em dia é o mais bacana, o Bem Virar e tal, tem um prêmio do Paraná também, do estado do Paraná. Então, na época que eu comecei, o prêmio que tinha assim, para publicar romance inédito era o Conrado Vessa. Eu me confundi porque o Raquel de Queiroz foi um outro amigo nosso, o Kizzy, que ganhou, né? Mas assim, poxa, e foi uma surpresa extremamente agradável, né? O Santiago já tinha desenvolvido outros trabalhos, como body art, com performance, né? A gente já acompanhou outras facetas dele também, né? E a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso, obviamente, né? Mas assim, eu gostaria de começar perguntando um pouco para ele sobre essa trajetória, né? Como que ele, dos contos que ele publicava no underground, nos fanzines, ele decidiu escrever um romance, né? Porque esse é um salto que muita gente não faz, né? Que muita gente talvez não se ache capaz ou não tenha tempo, não consiga se satisfazer com uma ideia, mas não é um salto fácil, né? A gente sabe que o próprio filtro, né, já demonstra um pouco que não é qualquer um que consegue se dedicar a uma empreitada tão árdua, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como que foi esse começo no romance. É engraçado porque todo mundo sabe que eu comecei no romance, né? Você é das poucas testemunhas vivas de que eu não comecei no romance. Eu consegui matar todos os outros que acompanharam esses fanzines e tal. Então eu comecei mesmo com essas... Comecei como começa todo mundo, né? Fazia contos, escrevi contos em... Tem site teu, né? O Sépiazinho. Sépia, e fóruns, e até poema eu fiz. Mas daí quando eu comecei a pensar em formar um livro, acho que foi meio uma estratégia, assim, de... Todo mundo começa com um livro de contos. Eu lembro, quando eu comecei, lá no começo dos anos 2000, tinha aquela coleção, ainda, não sei se ainda existe, a coleção Rocinante, da Sete Letras, um monte de escritores novos, né? A Verônica Stiger, o William Fuchs, a Carola Saavedra, todo mundo começou por lá. E eles tinham uma programação gráfica, assim, né? Tinha uma identidade gráfica deles, aquela capa e tal, mas lançavam muito livros assim, de contos de autores jovens, iniciantes, muitos pagavam para publicar, então você acabava não sabendo, até por causa da identidade, que era tudo gráfico, que era parecido, você não sabia qual que era o livro do Julián, qual que era da Carola, qual que era da Verônica. E eu, como via que todo mundo estava publicando contos, assim, estava começando com contos, eu falei, vou começar com um romance, né? E eu trabalhava em agências de publicidade na época, era redator e tal, eu tinha 23, 24 e tal. Comecei a escrever romance com 21, 22. Lá escrevi um romance que era A Morte Sem Nome, foi o primeiro que eu escrevi, que era um romance bem fragmentado e que muita gente elogiou, é um romance fragmentado e tal, mas é porque eu não sabia, eu não conseguia escrever uma história, um romance extenso com uma estrutura linear e tal. Então pra mim foi mais fácil fazer o fragmentado. Depois eu escrevi o livro, que falei, pronto, eu fiz um romance fragmentado, vou fazer um romance linear. Só que eu escrevi, mostrei pros amigos, mostrei para algumas pessoas e tal, e deixei em casa até surgiu a oportunidade, que a oportunidade foi o concurso. Eu não tinha mandado para nenhum lugar ainda, não tinha tentado publicar, assim, não sabia como publicar. Eu acho que assim, como você falou, você fez um primeiro livro, né, o que você publicou primeiro foi o seu segundo, né, e na época você acha que foi uma escolha sua ter escrito o
alívio antes? Você acha que... Teve essa história, porque eu achava que o livro era mais... Primeiro que era o segundo livro que eu tinha escrito, então eu achava que ele tinha... Eu já estava um pouco mais maduro como escritor, já tinha aí pegado algumas manhas, e achava que era um livro mais fácil, assim, ele tinha mais palatável, talvez? Ele tinha uma estrutura mais convencional, para um concurso, ele mostrava mais que era um livro pronto, assim, era mais fácil de definir. E funcionou, né? Porque ele ganhou e saiu. E daí um ano depois eu consegui já publicar pela Planeta, uma editora grande, eu publiquei A Morte Sem Nome. E assim, tem muita gente que está aqui assistindo que obviamente já acompanha seu trabalho, que já conhece, né, seus romances, seus contos. A gente tá vendo, tô vendo aqui, até tá começando a surgir comentários. Depois quem quiser mandar perguntas e tal. Exatamente. Flávia Muniz mandou aqui boa noite, né? A Dani também, poxa, falando que a gente está sempre inovando, pô, a gente tenta, com certeza, sempre que dá, a gente busca encaixar aqui alguma iniciativa cultural também na loja, né? E é até interessante porque a gente não tem parceria com a Companhia das Letras. Nós, inclusive, respondemos algumas pessoas dizendo que nós não temos ainda cópias do livro, né? Mas não é por causa disso que a gente não faria entrevista, ou não é isso que motiva a gente a fazer, estou com muita cópia aqui do livro, vou fazer uma promoção, não é isso. A gente realmente... Não é porque eu sou na Companhia das Letras que eu seja um trevoso Nutella, entendeu? É verdade. Não, e assim, mas é um livro que está disponível em qualquer livraria, vocês vão encontrar, ele acabou de ser lançado, né? E é realmente assim, um livro que me impactou demais, né? E me inspirou a fazer essa conversa, né? Registrar essa conversa, não só para apresentar essa obra como uma recomendação nossa, né? Para os nossos clientes, para os nossos seguidores, mas também para conhecer um pouquinho mais sobre ele, que, poxa, eu fiquei realmente muito bem impressionado, né? Mas antes de chegar nele, eu queria assim, para quem não conhece o seu trabalho, né? Porque várias pessoas que vêm aqui e começam a perguntar, você tem Mutarelli, você tem tal coisa, e a gente percebe que a pessoa valoriza, que ela se interessa pela literatura nacional e por essa literatura mais outsider. Constantemente a gente recomenda os seus livros e muitas pessoas falam, eu tenho tudo dele. Sabe? Acho que as pessoas vão falar, não, Santiago, Nazareno, não. Existem pessoas que têm tudo, e do Mutarelli também, né? Eu mesmo estou buscando aí completar algumas coleções, né? E Mutarelli entre elas, você entre elas também. Agora, eu fico pensando assim, nas pessoas que ainda não conhecem seu trabalho, que gostariam de saber um pouquinho mais sobre ele, você tem uma série de romances, você tem participações com até microcontos, né, em coletâneas de microcontos, você tem coletâneas de contos, né? Só fiz isso uma vez. Eu me lembro, eu tava lendo... É difícil, né, escrever. Não, microconto acho que é frase de efeito, assim, eu não levo muito a sério, não. 50 letras, né? O Marcelino Freire é meu grande amigo e ele é um entusiasta dos microcontos, ele que organizou essa antologia, inclusive, eram os menores contos do mundo, sei lá. E eu participei, era um catálogo, assim, né, de escritores com frases de efeito, assim, eu não levo muito a sério, não. Microconto não me basta. Mas é uma experiência, né, não deixa de ser uma experiência. E aí, assim, como é que você apresentaria sua bibliografia para uma pessoa que quer começar a ler você agora, assim? O que eu faço eu chamei de existencialismo bizarro, né? Por muito tempo, assim, encontrei esse termo porque eu tenho muita referência do terror mesmo, do gótico, e mais até do cinema de horror e do terror mais trash, pop e tal, do que do terror clássico, assim, tem um pouco da literatura de horror, claro, Drácula, uma influência, o Dennis Cooper, que é um autor underground e atual, que tá vivo e tal, mas principalmente do terror mais pop, da cultura pop e tal, mas também tem da literatura existencialista, do surrealismo, dos malditos, dos dandies, só vai passar um encosto aí lá de trás. Então eu tenho essa influência e essa mistura, né, do existencialismo e do pop com o terror e com
com o pop, assim, com a cultura pop, eu chamei de existencialismo bizarro. Agora que eu lancei um livro que é de terror mesmo, né, surgiu o termo pós-terror, que seria um terror com mais consistência, um terror que não se preocupa só em assustar, mas tem uma provocação social, trata de questões mais profundas. Então, o que eu achei também que se encaixava, especialmente nesse livro, né, no mais recente. Então, eu poderia dizer que é um livro de pós-terror. Mas é essa mescla que eu busco fazer. É difícil, né? Porque no Brasil não tem muito assim, tradição de literatura de gênero, muito menos o gênero fantástico. Eu costumo dizer que no Brasil ou você é um escritor sério ou você é um escritor ruim. Às vezes você é um escritor acadêmico, né? Aquela coisa de trata de temas políticos e muito calcado na realidade e na atualidade. Se você entra para um terreno mais de ficção pura e de fantasia ou de inventividade, se você não está tratando de questões talvez mais universais, não questões brasileiras, você às vezes é taxado de alienado, ou escritor descartável, ou escritor juvenil. Então eu sempre tenho sempre essa briga assim na minha literatura de como que ela vai ser encaixada, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que estou totalmente errado, né? Eu tenho 9 livros, os 9 saíram por editoras bacanas, assim, editoras grandes, né? Eu lancei 5 pela Record, lancei pela Planeta, agora está na Companhia das Letras e tal. Eu não posso dizer que deu errado, eu tenho meu público e tal, é um público, não é um público restrito como é o público de literatura contemporânea, é restrito, mas acho que tem esse público e, de certa forma, eu não sozinho, mas com vários escritores da minha geração, acho que estou ajudando a mudar assim, as caras, os temas da literatura contemporânea. Né? Eu, Ana Paula Maia, o Daniel Galera, o João Paulo Cuenca, a Clara Verbuck, todo mundo que veio dos anos, começo dos 2000 para cá, que mudou essa cara assim, da literatura e dos temas, né? Tornou a literatura brasileira mais pop, mais jovem, mais atual. Eu lembro quando uma das primeiras matérias que saiu sobre mim, no Estadão, lá em 2002, 2003, era ele é jovem, tatuado, tem piercing, lança um livro, era como se fosse uma coisa totalmente inesperada, estranha. né? E hoje em dia, todo mundo é tatuado na nossa geração. E tem vários escritores tatuados, então não seria uma manchete de hoje, mas foi uma manchete do começo da minha carreira. Você falou um pouquinho sobre o pós-terror, né? Geralmente eu consigo entender melhor essa questão, esse conceito, traçando um paralelo com o realismo fantástico, né? Você tinha a literatura fantástica, né? A narrativa fantástica, e de repente o realismo fantástico com uma carga psicológica um pouquinho mais densa, né? Com menos soluções formulaicas e mais um aprofundamento de desenvolvimento do personagem. E hoje, quando a gente vê, né, especialmente nas discussões sobre o cinema de horror atual, né, essa possibilidade de você entender esses novos filmes como pós-terror, por exemplo, o filme A Bruxa, né, que foi um dos principais a movimentar essa discussão, né, eu acho que existe um certo paralelo que tenta, ao mesmo tempo, dignificar o gênero e também trazer um espaço para encaixar essas coisas novas, né? E aí eu gostaria de perguntar assim, você já conhecia esse conceito quando você escreveu? Foi algo que você achou que se encaixava depois de já ter entregue o material? Não, então, na verdade, o conceito de pós-terror, acho que surgiu no The Guardian faz uns 2 meses, uma matéria. Muito recente. Muito recente. Caiu bem no lançamento do livro. Eu peguei o termo assim e funcionou, né? Porque é um monte de matéria que saiu sobre meu livro, saiu como, pós-terror, abraçaram, né, o termo. Sim. Então foi uma esperteza, assim, da minha parte também, mas eu acho que se encaixa, assim, no pós-terror. E é engraçado você falar da Bruxa, por exemplo, que, na verdade, o Neve Negra, que é o livro que eu estou lançando agora, aliás, tem aí para mostrar a capa? Tem, vou pegar um. O Neve Negra foi uma encomenda da RT Features, que é a produtora do filme A Bruxa, né? É uma das produtoras do filme A Bruxa. É uma produtora brasileira,
mas que produz muita coisa fora, produziu o Love do Gaspar Noé, produziu esse Call Me By Your Name, esse novo. Talvez fique invertido aqui, mas é possível. É tipo o disco da Xuxa, você mostra invertido, vai evocar o trevoso. Exato. Então o Rodrigo Teixeira, que é esse produtor de cinema, que produz muita coisa lá fora, ele tá querendo histórias de terror consistente. Não existia esse termo pós-terror ainda, mas era isso que ele queria, né? Era pós-terror, então ele queria livros que tivessem uma história de terror mais consistente, mais profunda, que pudessem gerar bons filmes. E ele meio que pensou como uma coleção da Companhia das Letras. Na verdade foi uma proposta do Joca Terron, que o Joca Terron vendeu para a RT Features e o Rodrigo Teixeira abraçou, e a Companhia das Letras também abraçou. Quer dizer, eu fiz o livro encomendado pelo Rodrigo, o Rodrigo pagou pelos direitos do livro para o cinema, de antemão, assim, comprou na planta, e a Companhia das Letras tinha preferência por publicar. Eles podiam, se eles não gostassem do resultado, eles podiam não publicar, mas eles publicaram. O meu livro, teve do Antônio Chechenesky, que saiu agora, também chamava-se As Perguntas, que também foi nesse mesmo projeto, essa mesma encomenda. E acho que eles iam fazer outros autores, mas não sei se desistiram, não sei se a editora desistiu ou se foi a RT Features, mas ficou os nossos. Não saiu por uma coleção, saiu cada livro isolado, apesar de terem saído próximos, mas saiu com essa proposta, assim, de um terror mais literário, né, como livro, que pode gerar filmes mais questionadores. Não necessariamente vai virar o filme, ele está vendido para a RT Features, mas eles compram muita coisa, né? Eles têm o Mutarelli, que você falou, eles têm a obra inteira do Mutarelli, do Rafael Montes. Não significa necessariamente que vai virar, não porque, né, ele encomendou vários, desses vários ele deve fazer um ou dois, então. Mas foi uma encomenda que veio do cinema, veio dessa levada, assim, essa nova leva do terror. E como foi o briefing da encomenda? Foi aberto, era o gênero especificado e a temática aberta, ou houve um acordo, assim? Foi totalmente aberto, era 250 mil toques no mínimo, que dá mais ou menos umas 220 páginas. E era isso, era para fazer o briefing era esse, que fosse um livro de terror, que tivesse no mínimo 250 mil toques e que pudesse sair pelo selo principal da Companhia das Letras. Então, pressupõe-se que era um terror, mas não era uma coisa, um terror juvenil, ou sei lá, era um terror mais com uma certa consistência literária. Era só isso. O tema era o tema que fosse. Assim. Daí surgiu, né, chegando no livro, Neve Negra, quando me fizeram essa encomenda, eu tinha acabado de lançar o Biofobia, pela Record, que é um livro, é um thriller, é quase um livro de terror, um pós-terror, mas ele não é tão flagrante no gênero, assim. Mas ele tratava umas questões da maternidade, né, a decadência. O Biofobia é sobre um roqueiro decadente que era da casa da mãe, tem que lidar com o fantasma da mãe, da própria natureza e tal. E depois do Biofobia, eu já estou namorando há quase 5 anos e tal, e eu aos 36 anos ainda não tenho filhos, não tinha sobrinha, não tinha nenhuma herdeira, assim, ninguém para passar minhas dívidas e meus direitos autorais. Minha mãe não tinha neto, então era uma questão uma questão meio de idade mesmo, né, de 30 e muitos anos, assim. Será que eu vou ter filho? Quem vai ser o próximo da fila? O que eu vou deixar aqui, além da minha literatura e tal? Para a mulher, essa idade é meio decisiva, né? Porque vai chegando aos 40, começa a ficar mais difícil. Ou fisicamente, isso, né? Engravidar. Mas para o homem não. Para o homem, né? Eu posso ter filho daqui a 10, 20 anos, mas também é um momento de vida, assim, que se avalia. Então, a questão da paternidade estava latente em mim. Então, quando me pediram um livro de terror, eu comecei a pensar, assim, talvez, sei lá, nos piores pesadelos da paternidade, até para me convencer a não ter filhos. E fiz o Neve Negra, que é um livro sobre isso. É um livro sobre
piores pesadelos de um pai. Assim. O filho não é meu, tem algo de errado com meu filho tem algum problema, o que eu não reconheço, não me reconheço no meu filho não tem nada a ver comigo, não está seguindo meus passos. Então foi essas paranoias que eu busquei tratar no livro, no Neve Negra. E outra coisa que eu estava pensando também, que nunca tinham feito, ou nunca vi, era retratar esse cenário de neve no Brasil, né? Que existe muito pouco, mas existe todo ano, 2 dias. São Joaquim, Urubici e tal, que neva um pouquinho, mas neva, né? Então eu fiquei pensando como esse cenário raro de neve no Brasil também era bacana, assim, tinha esse contraste com a ideia de Brasil e esse paradoxo com a nossa realidade e tal, como podia ser um cenário bacana para uma história de terror. Então ter essas duas coisas e fiz o Neve Negra, que é a história de um pai, um artista plástico famoso, que está sempre viajando, está sempre fora, está perdendo um pouco a infância do filho, o contato com o filho. E um dia ele volta para casa essa noite, que é a única noite do ano que vai nevar, na noite mais fria do ano, na Serra Catarinense, uma cidade fictícia que eu fiz, mas perto lá de São Joaquim. E ele chega de madrugada, o filho dele pequeno de 7 anos acorda, né, quando ele está chegando e tal, ele olha pro filho e fala: peraí, tem alguma coisa errada com essa criança, né, esse menino. Esse é meu filho mesmo? Então você não sabe até que ponto é paranoia de jet lag, de fuso horário e tal, até que ponto tem alguma coisa que ocupa aquele clássico, né, da entidade que ocupa o lugar da criança no quarto, no berço. Nesse caso não é um berço, mas ocupa o lugar da criança. Changeling. Tá? O Changeling, eu fiz um Changeling da Serra Catarinense. É basicamente isso. E o fato de ter sido pensado como algo, uma narrativa que precisa funcionar para o formato de romance e para o formato cinematográfico, influenciou a escrita ou você pensou em adaptar, contribuir com um roteiro pensando no cinema depois? Não, na verdade não. Eu fiz o Biofobia, eu já fiz, né, série de TV, fiz uma série chamada Passionais para o Globosat. Já fiz também, participei de um roteiro de um longa e eu lembro que o produtor da série Passionais uma vez perguntou para mim: você tem algum livro, algum conto que você acha que rende um filme, uma série? Tá? Eu falei: não, né, porque tem um livro narrado por um jacaré de esgoto e tal, e sei lá, né, no Brasil, uma TV fechada é tão difícil, assim, é limitado os temas, o que você pode falar, o que você não pode falar. E daí, depois disso, eu fiz o Biofobia, eu falei: eu vou fazer um livro que dê para ser adaptado. E eu escrevi o Biofobia já pensando em fazer um livro que desse para ser adaptado para o cinema e para o teatro. Ele tem até uma estrutura que nunca tem mais de 3 pessoas em cena, porque eu falei, dá para fazer com 3 atores a peça. É o ator principal, um homem e uma mulher. O livro foi escrito todo pensando nisso. E logo depois de lançar, eu já consegui vender para o Beto Brant, né? Eu fiz o roteiro com ele e tal. Tá lá nos processos aí de pré para tentar filmar. Então eu fiz o Biofobia já pensando nisso. Como o Neve Negra já tinha sido encomendado, já vendido, o que eu fizesse estava vendido para o cinema, e não necessariamente vai virar, eu não fiz pensando tanto, né? Não fiz pensando, vou fazer uma coisa adaptável. Eu acho que ele é adaptável a certo ponto, porque basicamente 2 personagens numa casa, então não é um filme caro e tal. Mas ao mesmo tempo tem uma questão sexual de criança, sem dar spoilers, mas tem uma questão sexual forte, assim, que é difícil transpor pra tela, né? Um ator mirim, sei lá, as coisas que acontecem no livro não dá pra mostrar com um ator mirim no filme. Mas até aí dá pra ser adaptável, assim. Então eu não pensei tanto numa coisa adaptável. Sombras, né? Só sombras, assim, mostrar. Né? Mas dá pra fazer, dá pra não mostrar e tal, mas eu acho que grande parte da carga, da força, do creepy do livro, tá na parte sexual. Tipo, exato. Da sexualidade infantil, uma coisa que dá o Exorcista... E a reação adulta à sexualidade infantil também, porque é perturbador, às vezes, você vê, né, a hesitação do narrador, né, como que parece que existe uma fuga, às vezes,
uma linha de pensamento que ele mesmo já começa a condenar, né? Então... E o Exorcista é um filme, assim, é uma boa influência, né? O livro e o filme, que tem essa coisa da sexualidade, né? A menina é basicamente uma alegoria da entrada da puberdade e tal. E, então foi uma influência, assim, de colocar essa coisa da sexualidade infantil para criar um ruído aí, uma perturbação. E isso é difícil colocar em filme com um ator, assim. E se não mostrar, perde uma força grande, mas pode colocar outras coisas. Eu até pensei assim, será que fazendo uma adaptação, né, o filme faz a criança de computação gráfica? Quando ele entra no quarto e olha pro filho, o filho é um desenho. Assim. É uma possibilidade, mas também dá talvez um estranhamento de, né, tire um pouco do... Mas assim, então eu não pensei tanto nisso. Eu acho que tem um certo grau de adaptabilidade para o cinema, porque as minhas principais referências no terror vêm do cinema. Eu tenho muita influência do cinema. Eu não sei se você muita influência como roteirista, então, nos diálogos e tal, mas eu não pensei tanto. Assim. Lendo o livro, me vieram várias referências literárias à mente, assim, é óbvio que não necessariamente elas fizeram parte, né, do seu repertório no momento de criá-lo, mas é engraçado como eu encontro alguns ecos de obras de áreas muito diversas. Por exemplo, se eu fosse pegar duas obras para descrever para quem não conhece ainda o seu livro, eu diria, olha, você assistiu ao filme O Anticristo, por exemplo? Não, o Anticristo com certeza. Né? E você leu Dom Casmurro, sabe? Então, assim, a impressão que eu tenho é um Anticristo com Dom Casmurro de terror, sabe? Posso estar muito longe. O Dom Casmurro não é uma influência muito... O livro até tem uma referência ao Brás Cubas, né? Ele fala uma hora aquela coisa do Memórias Póstumas, não tive filhos, não deixei para ninguém o legado da minha miséria, uma coisa assim. E no livro ele fala, tive só um filho, o legado da minha miséria transmito, não sei o que. Então tem essa referência, porque são coisas que são tão usadas, são tão feitas, que é inescapável. Até o Iluminado também tem uma referência. Não é um livro que eu gosto particularmente, é um filme que eu gosto. Eu não gosto muito do Iluminado, mas é uma coisa tão já, né, imaginário popular. Imaginário popular, inconsciente coletivo, que seja, que fica meio inescapável, então você acaba usando. Mas outro dia falaram do Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues eu nunca li, né? Eu só via peças, assim. Influências muito conscientes, o Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, que é assim, acho que é a forma como trata da paternidade de maneira não idealizada, que é muito bacana. Vários livros da Lionel Shriver também, né? Uma escritora americana, que ela também trata das relações familiares de forma nada idealizada, assim, de forma até um pouco perversa, como Precisamos Falar sobre Kevin, O Grande Irmão, né? Os livros dela sempre tem essa questão da família de forma não idealizada. Também é uma grande influência, O Exorcista é uma influência. Um livro que chama Beatriz e Virgílio, do Ian Martel, que escreveu A Vida de Pi, né? Depois As Aventuras de Pi. Ele tem uma coisa dos animais empalhados, que é um livro que não é terror, mas tem assim uma coisa meio creepy dos animais empalhados que eu coloquei no livro. Então, assim, as influências mais conscientes para mim são essas, assim, o Beatriz e Virgílio, o Filho Eterno. Inclusive eu recebi um e-mail acordei um domingo, assim, tinha um e-mail do Tesa. Eu li. Falando, acordei sem eu mal conheço o Tesa, assim, eu falei com ele 1 ou 2 vezes, assim, sou bem fã. E de repente tinha um e-mail dele falando, Santiago, leu, eu falei, meu, que bom que ele leu, gostou. Então, ele foi bem elogioso. Eu digo, assim, o que me trouxe um pouco à mente o Dom Casmurro foi um pouco essa dubiedade do discurso do narrador, assim, né? Um pouco essa maestria na maneira de você muitas vezes pegar uma paranoia, pegar uma desconfiança e usar o ambiente e usar o que é ouvido, o que é visto pelo narrador como um embasamento muito forte para essas paranoias, né? Não deixar simplesmente
uma vida interior ser descrita de uma forma perturbante, perturbadora, né, na verdade, sem que houvesse razões muito sólidas dentro do raciocínio desse personagem para chegar àquele ponto, né? Então, uma palavra que pode ter várias interpretações, sendo ouvida da pior maneira possível, uma feição sendo lida como prova de algo que pode ter acontecido, né? Então, acho mais nesse sentido que me veio um pouco à tona, assim, mas realmente não como uma influência direta. Assim, né? Também é meio inescapável, né? Porque se eu não tenho influência direta do Machado de Assis, com certeza eu tenho vários dos meus autores favoritos tiveram. Então você não consegue, né? Indiretamente né? tem. E essas coisas mesmo ficam já no imaginário popular, no consciente coletivo. É inescapável, assim. Mas eu sempre eu sou aquele cara meio chato, assim, né? Que todo mundo, se todo mundo fala que isso é bom, eu vou ler outra coisa. Gosta daquela banda, todo mundo começa a gostar, falar, cara comercial. Eu tô com uma camiseta do Suede, ó, vocês estão vendo. Aniversário do Coming Up hoje, aqui, ó. E eu já fui também até um show seu, você é tecladista, né? Tocando. Você vê que o Cid, eu tocava numa banda de glam rock terrível. Legal. Aí também, ó, isso eu dou graças a Deus que não tinha YouTube na época, não tem nenhum registro disso. E assim, você falou do Biofobia algumas vezes, né? E o Biofobia é citado no livro. E você faz também uma menção, né? Como meio en passant, assim, mas quem conhece o Feriado de Mim Mesmo captou, né, uma referência a esse livro. Eu me lembro um pouco Polanski, por exemplo, né, da trilogia do Apartamento, né? Polanski é uma influência forte. Né, o Bebê de Rosemary e também o Inquilino, né? Você acha que dentro da sua obra esses 3 livros, eles estão de alguma forma conectados, além, né, de se passarem no mesmo universo, tematicamente, você consideraria eles uma trilogia? Eles nunca foram pensados para ser uma trilogia, né? Mas sim, eles têm muito a ver, assim, são 3 livros muito parecidos. Eu acho que eu procurava fazer livros diferentes, até como desafio como escritor. E se não tivesse me encomendado esse livro de terror, outra coisa que eu dava encomenda é que tinha 1 ano para entregar. Além dos 250 mil toques, fazer uma história de terror e tal, era 1 ano que eu tinha que fazer. Eu recebi uma parte pequena no começo e a parte maior era 1 ano depois. Eu entreguei em pouco menos de um ano eu entreguei. Então, como foi uma encomenda, talvez eu tenha ido num formato que eu já dominasse e tal, né? Que é o próximo do Feriado de Mim Mesmo, de Biofobia. Então acaba ficando uma espécie de trilogia, assim. Mas não foi planejado, não. Eu nunca planejei fazer, né? Hoje em dia, os moleques que estão escrevendo hoje sempre pensam, né? Começa com uma trilogia. Começa uma trilogia, começa fazendo 3, tá? Eu até gostaria de fazer, assim, um livro... Interligado, então eles estão interligados de certa forma, porque eu faço referência a um outro, mas assim, são easter eggs, né? Você coloca lá pra quem já leu os outros. Quem não leu não perde nada, e quem leu tem um plus a mais, digamos assim. Eu acho que talvez, você falando isso do prazo, e assim, sabendo também que é uma encomenda que vem com um pedido para já você cumprir com um gênero específico, que algo que pode ser adaptado para uma linguagem audiovisual. Talvez, eu possa estar enganado, né, mas comparando o Neve Negra com, por exemplo, o Feriado de Mim Mesmo, eu, pensando na estrutura dele, eu não sei se é algo proposital ou se é algo que, de repente, eu estou enxergando, né, por conta própria, mas a leitura do Feriado de Mim Mesmo, por exemplo, que vai ter uma questão de uma cisão psíquica, né, uma fratura, né, de personalidade muito forte, né, no cerne do romance, para mim é uma leitura que é estruturada pelo parágrafo, né? Muitas vezes lendo o livro eu enxergava uma espécie de mini arco narrativo sendo aberto, desenvolvido e fechado a cada parágrafo, assim, sempre com um desfecho forte em cada parágrafo,
às vezes um quiasmo no final do parágrafo. E no Neve Negra eu já vejo estruturas maiores. Então, grupos de parágrafos, né? E você divide muito bem, né? Você não numera, você não dá títulos, mas você tem uma divisão por capítulos, né? E cada um deles tem uma unidade, né? Não é uma unidade micro que vai se encadeando, né? E eu não sei se isso tem a ver um pouco com essa ideia do flashback que volta para uma narrativa que estaria linearmente no presente, recebendo uma influência, né, de memórias passadas, e aí isso se reflete na estrutura, enquanto no Tirado de Mim Mesmo, essa fratura fundamental do narrador traz uma narrativa também mais quebrada, ou se isso também é uma questão de maturidade, se você... É difícil falar, as pessoas às vezes fazem umas perguntas assim. Eu escrevi o Feriado de Mim Mesmo faz 14 anos, né? Então, eu não lembro muito. Talvez, às vezes, para as pessoas o livro está mais fresco do que para mim. Eu escrevi o Feriado de Mim Mesmo em 2003. E logo quando eu estava começando a publicar. Mas foi a busca consciente do Feriado de Mim Mesmo era fazer uma narrativa minimalista, um personagem num apartamento, né? Era isso, e a influência principal era o Metamorfose do Kafka. O Neve Negra, que já está bem mais fresco, ele foi escrito... as pessoas acham às vezes que fazer como eu estava falando no começo, fazer uma literatura linear é mais fácil e tal. Mas você ter um livro linear não significa que ele esteja escrito de forma linear, né? Eu começo a fazer, e eu tenho... Esse é um livro que quando eu comecei a fazer, eu já tinha o fim, eu sabia a história. Então eu vou escrevendo, já tem o final e tal, e vou colocando as coisas. Ele foi escrito, a minha primeira ideia era que fosse um capítulo só. E eu queria fazer só aquela noite, só ele com o filho... Só ele com o filho no apartamento, na casa, só os dois e tal, tudo acontecia ali, isso eu não sabia muito passar, não sabia, mas achei que isso enfraquecia a experiência, para ter a experiência total de paternidade, ficar revolvendo os pesadelos da paternidade, você tinha que ir lá quando ele ficou sabendo que ia ser um menino, quando ele ouviu que ia ser pai, então precisava ter as digressões, os flashbacks. Mas o livro ele foi feito de uma forma meio assim, a primeira pincelada era meio um capítulo só, e depois eu fui quebrando, e daí fui colocando os ganhos, aqui, se eu quebrar aqui, então coloco essa frase para terminar o capítulo, fui vendo onde quebrava. Eu não acho que ele tem uma estrutura tão perfeita. Estava falando aqui com o Fernando, né? Uhum. Que ele estava falando do Prédio do Menino Cego, que é um livro meu muito criticado, até eu tenho certa ressalva com o livro hoje em dia, mas é um livro que eu achei mais bem estruturado. Ele tem 21 capítulos, ele tem 3 partes, são 7 protagonistas, 3 partes com 7 capítulos cada, e os capítulos quase todos têm o mesmo tamanho. O Neve Negra não, tem os capítulos maiores, menores, ele é mais quebrado, ele foi meio assim feito como para ser uma coisa grande, eu quebrei ele para falei, vou mudar para deixar os ganchinhos de terror, ele viu sangue, saiu do banheiro, viu sangue no chão, termina o capítulo. Daí começa o próximo capítulo, tem um flashback para deixar um suspense. Em vez de continuar a história, né? Gancho. Exatamente. Em vez de continuar a história, vai lá para o passado, conta. E essas digressões, todos os flashbacks, são coisas que eu estava fazendo num documento separado, assim, num doc separado. Eu colocava, preciso colocar quando que ele ficou sabendo que ia ser um menino. Preciso colocar quando que ele viu a primeira vez o choro do filho. Então, e foi uma coisa que eu fui tirando e falei, onde eu coloco isso? Onde que eu coloco isso na história principal, né? Naquela noite? Onde eu coloco esse flashback? Daí fui encaixando onde eu achava que aqui cabe e tal. E daí você vai encaixando, você vai acertando. Então o livro é linear, mas a maneira de escrever não é linear, né? Às vezes você chega no final e fala, puta, essa frase do final é muito boa, vou colocar ela um eco no começo do livro. Então quem tá lendo, né, parece que é uma história começo, meio e fim, mas não sabe que ela foi feita
E eu acho que isso que é bacana num livro linear, assim, você colocar lá no começo coisas que você vai descobrir lá no final tal, e é da prática mesmo, né, de escrever, assim, são técnicas, assim, de você pegar uma coisa daqui e plantar ali. Tal. Sim, sim. E assim, para quem também, Deixa eu estou interrompendo assim, mas podia deixar também para pessoas, né, que quiserem perguntar coisas. Então, daqui a pouco eu já vou começar a pegar algumas perguntas pra gente. Tem perguntas? Deixa eu ver aqui. É que a gente nem falou que podia fazer perguntas. Quem quiser fazer perguntas. Fique à vontade, a gente vai. Eu tô roubando tua mediação. Não, imagina. Uma coisa que eu pensei. É a vodka, ó. Já tomei isso de vodka, já tô ficando soltinho. Uma coisa que eu pensei foi assim: o seu romance tem temas que, como, né, não poderia deixar de ser, ajudam a criar essa atmosfera terrível, né? E você tem uma série de passagens que vão tocar, como você mesmo falou, né, em temas, sem dar spoilers, né? Mas assim, em temas tabus, né? Então você tem a questão, por exemplo, né, que eu acho que você já citou, de umas sugestões de incesto, né, uma questão assim de uma dificuldade às vezes de você do narrador, na verdade, né, de lidar com a sexualidade, né, do filho, que ele às vezes acha que está enxergando, às vezes acha que pode ser uma impressão dele, né, e isso casa muito bem com a estratégia, né, e a atmosfera que você está criando. Existe todo um pano de fundo também que inclui, né, lendas criadas por você, né, isso achei bacana, não é simplesmente uma menção a uma lenda já existente, mas existem lendas criadas, imaginadas, né, dentro desse universo fictício, né, que casam muito bem com a estrutura, que ninguém vai descobrir, vai entender por quê. E também existem alguns paralelos entre, por exemplo, as profissões dos personagens e de pessoas próximas à sua vida mesmo, né? Você lendo uma passagem com um escritor de 40 anos, né? E você é um escritor de 40 anos, né? Você de repente tem um artista plástico, você tem artista plástico na sua família, você tem uma tradutora e você tem uma tradutora na sua família, sua mãe, né? Nesse caldeirão, né, de referências tão fortes, de passagens tão impactantes assim, havia lugar para tentar desenvolver alguma coisa autobiográfica, ou isso se mistura naturalmente como parte do processo de produção, de criação? Eu tenho uma preguiça assim com essa história de autoficção e autobiografia e tal. Eu acho que eu tenho uma vida muito interessante, né? Você acompanha um pouco, assim, e acho que daria para eu escrever um livro autobiográfico bacana, assim. Mas o meu tesão como escritor é criar histórias e tal. Então, e eu tenho preguiça assim, de história de escritor, falando sobre escritor e tal. Mas quando eu penso em fazer um livro sobre a paternidade e tal, ao mesmo tempo tenho uma preguiça da autoficção ou da autobiografia, também eu acho meio desonesto você usar você não usar o que você conhece, ou você falar de, sei lá, se eu fosse escrever sobre favela, sobre um menino que viveu uma favela, entendeu? É um universo que eu não conheço, é só falso. Então, quando eu queria contar uma história sobre a paternidade, eu não sou pai, eu não tenho filhos e tal. Então eu peguei os elementos que eu conhecia, entendeu? Então, a serviço da história, eu falei, meu pai é artista plástico, tem esse elemento. Então, eu uso elementos que eu domino para tornar a história mais verossímil. O coelho, né? O coelho e tal. Mas eu não uso da forma como está na minha vida, né? Até o coelho no livro é um coelho meio trevoso e tal. Um coelho, ele fala, né, que o coelho é um bicho... Nossa, o coelho é um bicho... Não sei como vocês conseguem achar
coelho é um bicho fofo, é um bicho que não tem expressão, é um bicho sorrateiro. Eu não acho, eu adoro coelho, minha coelha é super fofa, é super carinhosa. No livro ela não é retratada assim, mas eu uso elementos que eu conheço, que eu sei que eu posso usar, que vai soar verossímil. Eu sei que acontece assim, eu entendo como que é isso. Eu sei como é a carreira de um artista plástico. Então, o que eu posso usar, que eu conheço, eu uso. Mas não significa que eu quero colocar o meu mundo, eu quero colocar a minha realidade. Eu sou totalmente paulistano, nunca fiz nenhum livro retratado em São Paulo, porque eu não acho graça, entendeu? Então, eu uso coisas que eu domino. E se elas estão a serviço da história que eu quero contar, se o pai está plástico cabe bem, então eu uso. É meio por aí, assim. Não, até porque o livro que é lido dentro do romance e que é reproduzido, né, na íntegra, tem, né, um destino bem cruel, né, pro coelho, não só para um coelho, né, mas, tem os coelhos empalhados. Mas você já foi assim, abordado por pessoas que imaginavam que tinham sido retratadas ou que poderiam estar sendo de alguma forma incluídas de forma fictícia em alguma obra sua? Deixa eu tentar lembrar se... não sei. Eu lembro que uma vez, não foi nem por livro, eu escrevi uma crônica para a Folha de São Paulo, que era sobre a cidade de São Paulo, inclusive. Acabei de falar que nos meus livros eu nunca coloquei São Paulo. E me ligou às 6 horas da manhã uma menina que descobriu no telefone, porque ela leu a crônica e falou que eu estava escrevendo para ela. Uma coisa meio psicótica, assim. Mas de livro eu não lembro muito, assim, se teve alguém que se viu retratado ou não. Não lembro. Mas tá tendo perguntas aqui. Então, eu vou aproveitar agora, a gente já está nos últimos 10 minutos aqui, e eu gostaria de abrir aqui para perguntas. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Flávia Muniz, que é autora do Noturnos, né, um livro de vampiros que influenciou aí muita gente, né, um livro, se não me engano, do final da década de 80, começo dos anos 90, não tenho certeza agora, e ela escreveu assim: Santiago, gosto muito do seu texto sobre o encontro de um garoto curioso com um vampiro em um apartamento. Acho que foi um conto. Você acredita que a literatura de terror passa por uma crise de temas? Ou melhor, que os temas estão migrando de terreno mais pessoais? É uma boa pergunta. Eu não acompanho tanto a literatura de terror produzida no Brasil. Posso indicar esse livro do Chochenesc, As Perguntas, que saiu agora pela companhia também, que é um bom livro. Tem uma cena, né, de literatura de terror muito voltada para jovens adultos e tal, e que não me interessa tanto, na verdade, mas eu acho que há possibilidades, muita possibilidade de fazer terror brasileiro bacana. É restrito, acho que é um mercado restrito, acho que tem muito preconceito ainda e tal. Eu mesmo estou falando, né, que é muito voltado para jovens adultos e tal. Mas eu acho que tem mais espaço do que havia. Tá começando, né? Teve o ano passado, teve o Supermax da Globo, que era uma série de terror, com vários, o Marcelo Aquino, o Rafael Montes, o Denison Ramalho, né? Vários escritores bacanas, assim, e roteiristas fazendo. Então, acho que tá tendo mais espaço, um pouco também porque a gente, né, a nossa geração, que cresceu tanto com influência de terror nos anos 80, né? Nos anos 80 tinha aquele boom do terror. É uma geração que está chegando ao poder, né? Tá chegando aos 40 anos, então está fazendo os próprios filmes, né? O Marco Dutra, por exemplo, que é um menino bem bacana que está fazendo basicamente uma carreira em cima de terror e de pós-terror, né? Quando Eu Era Vivo, o Trabalhar Cansa, filme novo dele agora e tal. Então, eu acho que é uma crise, não. Acho que tem novas possibilidades. A Companhia das Letras está lançando essa pseudo-coleção, está lançando, né, lançou o meu livro e tal. Então, acho que há espaço, sim. Ela falou do meu conto, que chama, acho que é o 14 Anos de Fome, que saiu por uma antologia de contos de vampiros, organizada pelo Luiz Roberto Guedes, e depois saiu no meu
Porno Fantasma. É um conto que eu gosto bastante. Eu gosto É o livro vermelho dos vampiros? do livro Vermelho dos Vampiros. E eu gosto especialmente do título do livro, que é o 14 Anos de Fome. Eu queria ter feito um livro com esse título, mas virou um conto, assim. E é uma visão meio diferente. É um vampiro meio... É o vampiro clássico que se alimenta da juventude e tal. Mas a figura do vampiro ele é uma coisa meio é quase o velho tosco, obeso, mórbido que precisa se alimentar dos jovens para virar o vampiro clássico. Entendi. Olha, agora tem uma pergunta aqui do Guilherme Santana. Guilherme Santana tá sempre acompanhando, amigo. Conheci ele, foi no meu lançamento. Bacana. Olha, ele está perguntando o seguinte: já tem ideia para o próximo romance? A minha gente diz para eu não falar, entendeu? Mas eu estou pesquisando muito sobre a coisa da Armênia, né? Que eu sou neto de armênios, então eu estou indo para esse caminho, assim, de ir atrás das raízes armênias, o holocausto armênio. Eu diria que o próximo romance vai por aí. Mas é uma coisa que como eu fiz, né, esses romances mais thriller, suspense e tal, eu preciso fazer agora um romance mais um romanção e tal, e denso, não que não seja denso, né, mas um romance mais em termos de página mesmo e com uma estrutura talvez mais clássica, assim. Então é um livro para daqui a 3 anos, pelo menos. Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de fazer mais duas rápidas. Assim. Você falou, né, dos autores que dos anos 2000 para cá vem mudando um pouco a cara da literatura brasileira, né? Você se sente parte de alguma cena, de algum grupo? Você acha que essas afinidades que você encontra, essa admiração que você nutre por esses autores é algo mais orgânico, mais espontâneo? Assim, ou não, você acha que as pessoas estão formando vínculos e se ajudando? Você falou que o Joca participou, né, do convite, por exemplo. Eu não gosto de fazer parte. Na verdade, como você falou, eu tive banda e tal, e fiz curta, fiz muita coisa. A escolha pela literatura foi muito para poder trabalhar sozinho e fazer da minha forma. A literatura é essa arte sem consenso, você não precisa passar pelo produtor, pelo autor, pela banda, que, né, você faz sozinho, você faz a tua visão. Então, colocar minha visão era muito importante, por isso, principalmente foi a escolha pela literatura, não só por gostar de ler e tal. Então eu não vejo muito essa necessidade e essa coisa de querer me identificar, me colocar num grupo e tal. Mas também é inegável que quem escreve da mesma geração, idade próxima, acaba tendo afinidades, acaba tendo coisas em comum e gostos em comum. Eu tenho grandes amigos e pessoas que eu gosto muito, né? O Marcelino Freire, eu falei que é um grande amigo. O Rafael Montes, que é bem mais novo, é um moleque que eu gosto bastante, assim, que eu acompanhei desde o começo. E uma pessoa que eu acho que a minha obra que eu mais me identifico, que ela faz uma obra completamente diferente da minha, não completamente, mas diferente da minha, mas que eu acho que tem muito a ver assim, nessa intenção de mesclar o não literário com o literário, pegar referências que não são literárias e jogar elas num universo literário, e ter um universo próprio, uma voz muito própria. É a Ana Paula Maia, que é uma escritora carioca, né? Que também ela tem a minha idade e tal. Eu me identifico muito com ela, a gente tem feito muita coisa junto, inclusive assim, de mesa e tal. E a gente completamente diferente, né? Porque ela é evangélica e tal, mas a gente se dá muito bem e os livros são diferentes, porque ela tem essa coisa tarantinesca de pegar, ela pega lixeiros, bombeiros, essas pessoas que fazem esses trabalhos que ninguém quer fazer, abatedor de gado e tal, e retrata esse mundo muito masculino e tal. Então ela tem um universo muito próprio dela e um universo de referências não literárias. Isso eu me identifico muito, assim. Acho que ela tem uma proposta literária muito parecida com a minha. É a pessoa que eu mais me identifico. Aí tem pessoas assim que eu não sou tão próximo nem como pessoa e nem como literatura, mas que eu admiro muito. Daniel Galera, por exemplo, é um cara que eu encontro só em eventos literários, mas eu gosto muito dele, admiro muito ele. Acho que é um cara que merece assim, o que ele conquistou. O Michel Laube, que é um pouco mais velho, mas também é dessa geração.
Então tem vários assim que eu gosto, eu não tenho grandes problemas assim com ninguém, na verdade. Um ou outro, na verdade. Mas tem muitas pessoas que eu gosto, mas não é tanto minha turma, assim. O Marcelino é uma pessoa que eu vejo bastante, eu via mais, assim, né, porque ele tá viajando muito, mas eu não me sinto, assim, parte de um grupo, né, nem de uma panelinha, nem, e não quero fazer. Acho que literatura é isso, cada um faz o teu. Mas eu me dou bem, assim, eu não me sinto rejeitado nesse meio, digamos. Entendi. Olha, tem uma pergunta ali que já sumiu, mas eu acredito que era, se não me engano, da Gabriela Lopes, perguntando se... Gabriel desistiu já da pergunta. Apareceram outras e aí Certo. Subiu, eu não consigo mais enxergar aqui, mas... O Andressa Mendes também mas sempre me acompanha aqui. mas tá? eu lembro, ó, eu acho que ela falou o seguinte, Mastigando Humanos não seria uma São Paulo fantasiosa? Mastigando Humanos tem... assim como o Neve Negra, os personagens têm tudo nome relativo a cores, né? Bianca, Bruno, Alvinho e tal. O Mastigando Humanos, os personagens são nomes de estações de metrô de São Paulo, de Paris e de Londres, que são as cidades que eu passei um certo tempo, que conheço um pouco. Então tem um pouco de São Paulo, sim, mas não eu não localizo muito São Paulo. Assim, é uma cidade meio, né? Uma cidade cosmopolita qualquer, pode ser uma mistura dessas todas, tal, não localizo. Mas sim, assim, claro que a influência de São Paulo está em mim, né? Eu sou totalmente paulistano, mas é por isso que acho que por ser totalmente paulistano eu não tenho essa necessidade de retratar São Paulo. Entendi. Olha, antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo, que está compartilhando. Né? Nossa, Mande obrigado nudes. mesmo. Mande nudes. E só lembrando que para o pessoal que compartilhou, que vai compartilhar, a gente vai sortear uma cópia autografada. Então eu vou entrar em contato depois, eu falo, olha, a gente sorteou você, mande o endereço, e aí na segunda-feira a gente já manda a cópia pelo correio. A Andressa Mendes perguntou o seguinte: você acha que sua trajetória seria diferente se você tivesse lançado o Olívio nos dias de hoje, Santiago? Queria demais que você viesse a Recife e lançar o Neve Negra. Andressa Mendes, você tem que falar com o Schneider Capejani, aí, que é o poderoso aí do Recife, que sempre foi um querido, achou ele até gatinho, até já queria pegar, mas nunca consegui pegar e... Não sei, ele não me chama mais para as coisas, mas eu adoro Recife, eu tenho muitos leitores em Recife, no Recife. O Neve Negra, inclusive, tem uma referência ao Recife por causa disso. Fui aí 3 vezes já. Eu fui para Bahia agora pela primeira vez primeira vez que me chamaram na Bahia, mas no Recife assim sempre tem um público. Então eu queria muito lançar aí a Bienal, né? Vai ter agora, podia ser uma oportunidade. Se o Olívio lançasse, eu não sei, para mim Olívio hoje me parece um livro tão genérico, assim, era uma tentativa de fazer um romance linear. Então eu não tenho, talvez o Olívio seja o livro que eu tenha uma relação menos assim, que talvez eu ache meu pior livro. Não por ser o primeiro, né? O primeiro, na verdade, que eu escrevi é A Morte Sem Nome, e eu gosto muito da Morte Sem Nome, mas o Olívio é um livro assim que não, parece que eu estou querendo emular um escritor, assim, quero fazer o que um romance urbano, o que seria um romance urbano e tal. Então eu não consigo ver nada muito especial no Olívio hoje em dia, mas o Marcelo Aquino, por exemplo, ele adora o livro, fala que é um dos meus melhores livros. Talvez por ser um livro mais genérico, muita gente gosta, não sei. Eu não tenho uma relação especial com o Olívio. Ele está esgotado, inclusive, né, há muitos anos. Eu relançaria, não tenho vergonha do livro, eu relançaria, assim, se alguma editora quisesse. Mas não é um livro que eu tenho nada especial, na verdade. E eu acho que assim, a gente já está se aproximando aqui de 1 hora, ou deve ter, né, acabado de ultrapassar em alguns minutos. E eu gostaria assim de recomendar o livro, dizer que você, como leitor... O Andressa falou que vai mandar um inbox pro Carpegiani. Eu tô mandando um shade pro Carpegiani. Fala que beijo, me liga. Tomara que role, hein? Tô torcendo. Mas assim, só lembrando então que ele já foi lançado, ele já está disponível, né? Neve Negra, pela Companhia das Letras. É um livro que vai tratar de um artista plástico que está voltando de viagem, chegando numa casa em Trevo do Sul, que é uma cidade criada pelo Santiago, né, no sul do Brasil, onde as mínimas do ano estão sendo registradas, inclusive é uma noite em que neva.
né? E ele está chegando, não quer fazer grande alarde para a família que deve estar dormindo. Ele encontra o filho e, ao começar a estranhar esse filho, muita coisa vai se desenrolando. E eu acho que qualquer coisa que eu falo a partir daqui Altas seria, aventuras, altas confusões. altas confusões. E se você gosta de horror, se você gosta desse horror moderno, por exemplo, pós-terror, se você quer conhecer bons autores nacionais, fica aí essa recomendação, porque realmente é um baita livro. Não é à toa que, mesmo sem ter cópias aqui para vender, a gente está fazendo um esforço para vocês poderem ter essa experiência também e ter o mesmo prazer que a gente teve de ler. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um livro também, acima de tudo, divertido. Assim, é uma história de terror. E eu tive prazer em escrever, assim, acho que não, tem livros que são meio exorcismo, que você quer contar, que você tem que colocar pra fora. Verdade, são livros difíceis e tal. O Neve Negra acho que tem uma consistência, mas é uma história divertida de terror, assim, tem um humor negro também. Ah, bacana. Não, depois eu comento aqui, senão... Mas teve uma passagem do Sr. Drury ali que, nossa... tem uma última pergunta aqui que eu vou colocar aqui no ar, depois a gente não vai conseguir mais, que eu já vou encerrar. Mas olha, o Odair Rodrigues enviou uma pergunta assim: você acha que um livro se transformar em um best-seller no Brasil ainda é muito desafio? E por quê, na sua opinião? É um desafio, mas é um desafio específico, né? Fazer um livro para ser best-seller, tem muita gente que tenta e tem muita gente, quer dizer, poucas pessoas conseguem, mas nunca foi o meu desafio específico. Eu entrei nessa discussão, né, recentemente com o Rafael Montes, que é um escritor bacana e que tem essa bandeira da literatura mais comercial e que, né, vamos chegar a mais gente, assim. Parece meio escroto dizer isso, mas assim, eu não quero chegar a todo mundo, eu não quero ter que falar com o povão, assim, sabe? Eu quero falar com o evangélico da esquina, entendeu? Eu não quero ter que ralentar o meu discurso para falar com todo mundo. Então eu quero chegar às pessoas certas, eu quero tratar com inteligência, eu quero tratar de temas profundos. Quero ser divertido, quero chegar ao máximo número de pessoas, sim, mas não quero fazer o que está na onda. Concessões. Concessões, eu quero fazer passeio do em escola, não pode falar disso. Eu quero chegar da minha maneira, entendeu? Se eu chegar a 1 milhão de pessoas da minha maneira, ótimo, mas não é esse meu alvo, entendeu? Eu não tenho que falar, não vou fazer isso, não vou tirar isso, porque senão, entendeu? Eu acho que se para fazer um livro best-seller, você tem que ter um pensamento muito em sintonia com o rebanho, sabe? E não é isso que eu quero fazer. E não quero, sabe? Não quero ter que agradar esse povo que vota no Bolsonaro, no Feliciano, que lota a igreja evangélica. Então, é difícil, acho, atingir muita gente com livro. É possível, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso bem, mas não é a minha proposta. Para mim, um desafio muito mais bacana e que também é um desafio para mim é ganhar prêmios, ser publicado fora e tal, com o que eu faço, entendeu? Eu quero conquistar respeito fazendo pós-terror, fazer mais literatura de terror, que possa ser finalista de, sei lá, do Prêmio Jabuti. Isso pra mim é muito mais interessante do que vender 100 mil cópias do livro, entendeu? Isso não é uma coisa que eu busco. Então, acho que sim, é difícil vender livro, mas também tem essa coisa, né, de o escritor tem que abrir mercado, ou tem que abrir mercado para leitura. Eu acho que pode fazer assim, é bacana se o escritor puder fazer isso, mas nem sempre. Se você tiver que, vamos fazer a inclusão, né, você vai ter que sempre falar com a base, tem que fazer o discurso mais raso para falar com o povinho aí que está sendo alfabetizado, que está lendo Crepúsculo, entendeu? Não é o meu desafio, não é o que eu quero fazer. Mas quem faz bem, quem consegue fazer e gosta, bacana. E assim, para finalizar então, uma última pergunta, assim, é uma pergunta meio longa, né? Então ampla também. Sinta-se à vontade para ir para qualquer caminho, se você achar que a gente não tratou de alguma coisa também importante, né? Mas assim, esse já é o seu 9º romance, né?
Você tem também um livro o oitavo, o nono livro. O nono livro? Eu tenho um de contos e um juvenil também, um romance juvenil. Então são 8 romances, na verdade. E para quem está começando a escrever e pensa talvez de forma até na escrita como algo que pode se tornar uma carreira, que pode se tornar uma profissão, né? E que pode se tornar um meio de vida, né? Você, com esses livros publicados, eu acho que pode dar um testemunho de como é ser um autor publicado por editoras grandes, né, no Brasil, e para trazer um panorama realista também do que é esse trabalho, do tempo que leva, o tempo que envolve, o tipo de retorno que existe, porque teoricamente você fala, poxa, você publicou tantos livros no Brasil, editoras grandes, poxa, dá para parar tudo e viver disso, né? Mas a gente sabe que a quantidade de leitores, né, as tiragens, os gargalos de distribuição existem, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho assim, sobre como que às vezes o pessoal que faz uma resenha no Facebook ajuda, ou um youtuber de repente quer colocar lá os livros que está lendo, então, como que isso também influencia, né, essa expansão cada vez maior, né, da literatura nacional. Como que é ser escritor no Brasil, resumindo assim? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, você falou lá que a gente não falou, né? E começando pelo final, tudo influencia e nada é importante, né? Nem, tipo, hoje em dia nada, assim, tem uma resenha negativa no Estadão não significa nada, e tudo significa, são várias coisas, não é nada decisivo, nada destrói a tua carreira, não tem nada também que ergue a tua carreira, né? Eu fiz o programa do jogo 4 vezes, não quer dizer que o programa do jogo vai fazer você vender horrores, nada faz, assim, nada decisivo, e tudo é um pouco importante. É uma pergunta bacana, porque eu tenho uma resposta bastante positiva, eu acho. Eu acho que hoje em dia há mercado para o escritor viver, o escritor consegue sobreviver à escrita. Eu fiz uma matéria grande para a Folha de São Paulo, né, que eu colaboro com a Folha de São Paulo, faz alguns anos, que eu entrevistei 50 escritores famosos e iniciantes e tal, do que eles viviam, qual era a renda deles, né? Tinha várias perguntas e tal. E quase todos viviam da escrita. Venda de livros ainda é muito pouco. Não dá para viver da venda de livros no Brasil. Você não vive, né? Quem vive de venda de livro no Brasil é geralmente quem escreve mais para o juvenil mesmo, que vende muito para escola, que vende para governo. PNBE, né? Que o governo ainda comprava mais. Quando eu fiz a matéria, o governo ainda comprava mais, agora o governo não está comprando, mas escritores que vivem de venda de livros é mais isso. Mas existe um mercado novo, assim, né, do final dos 90 para cá, que possibilita que os escritores vivam da escrita de diversas formas. Então, os escritores estão vivendo de dar oficina literária, de escrever em jornal, como eu escrevo, fazer tradução, como eu faço, escrever roteiro, como eu faço, muitos dão uma aula também, né, relacionados com escrita e tal, escrevem em jornal. Então, o mercado de escrita ampliou, assim, de conteúdo mesmo, com internet, com as TVs todas a cabo. Antigamente tinha, né, a Globo e o SBT, a Record, sei lá, que produzia, né, conteúdo. Já tem várias TVs a cabo que faz série, que faz... O cinema brasileiro está melhor do que estava nos 80, nos 90, né, tem mais produções. Então, os escritores estão lá, o cara escreve, sabe escrever, vamos chamar ele para fazer roteiro, vai traduzir livro, vai dar aula de escrita literária. Então tem formas de sobreviver sim como escritor. Eu vivo só disso, eu não tenho um emprego, né, caixa de banco. Era um perfil de escritor, né, funcionário público, escritor era médico, era advogado, funcionário público.
Drummond, né? Era um perfil, né? O escritor tinha que ser outra coisa. E dos 2000 pra cá, né, os escritores são escritores que podem dar uma oficina literária, podem fazer outras coisas. E tem muitos, assim, não vou dizer que todos, mas talvez a maioria assim, dos escritores estabelecidos que publicam por médias e grandes, não só as grandes, mas médias e grandes editoras, estão vivendo esses correlatos. Não vou dizer que é a melhor vida, né, que estamos ganhando fortunas, não estão. Esse ano, por exemplo, os 4 primeiros meses eu não recebi nada, ano de crise e tal, nada aconteceu. Janeiro, fevereiro, março, abril, foi meio pânico. Eu falei, também comecei a repensar, acho que não dá pra viver de escritor, vou ter que procurar outra carreira. Mas voltou, de abril pra cima, pra frente voltou. E fiz muito evento literário, muito, assim, esses eventos Sesc, debate de flips, a Flip nem paga, né? A Flip de Paraty não paga, mas a Bienal de São Paulo e vários festivais literários, você ganha 2 pau para falar você vai lá falar 2 horas, ganha a viagem, fala 2 horas, ganha 2 pau, ganha 3 pau, ganha 1.500 para falar 2 horas. Então, os escritores estão vivendo dessas coisas e dá para viver. Não é uma vida de fortuna, mas é uma vida boa, você não tem um patrão, né? Eu fiz muita mesa esse ano, estou fazendo muita mesa, muito debate. E uma das primeiras mesas que eu fiz no Rio, que eu não esqueço, assim, é que o moleque falou, como você se sente tendo uma carreira, uma profissão que é tão decadente. Não é decadente. Não é decadente, tá muito menos decadente do que já foi a literatura. Eu não tenho patrão, não tenho hora para acordar, entendeu? O meu namorado mora em Maresias, eu passei a semana passada inteira em Maresias, porque eu podia trabalhar lá, escrevendo, estava fazendo tradução de um livro, e fiquei lá fazendo tradução, não tenho hora para acordar, estou fazendo tradução na praia, entendeu? Então, não estou ganhando horrores, mas não tenho patrão, não tenho hora para acordar. Daqui a 15 dias eu estou na Colômbia, como escritor convidado, tudo pago. Já fui para Colômbia, já fui para Espanha, já fui para Alemanha, já fui para América Latina inteira, Peru, Venezuela, Cuba ainda não fui, mas queria ir para Cuba. Entendeu? Já fui para vários países como escritor, então não é das piores carreiras. É uma carreira possível, assim. Claro que, como todas, você precisa conseguir, você precisa ter uma qualidade, não só qualidade, sorte e se sobressair, mas também você não precisa estar no top para conseguir sobreviver disso. Os escritores estão sobrevivendo, bem ou mal, a níveis medianos, eu acho. Bacana. E só para concluir, então, vou citar uma crônica que publicaram nesses dias, que é uma crônica triste, né, meio desesperadora até, assim, sobre a falta de leitura no Brasil, né, uma crônica que fala sobre o caminhão que tombou, é verdade. Um monte de livros, e aí as pessoas foram como um enxame, assim, para roubar do trem a de carga. Taberitã, como é? Eu vi essa coisa. E aí perceberam que eram livros, e aí aos poucos foram, né, deixa pra lá, é livro e tal, e ninguém roubou nada. Uma crônica sobre que cria, né, um panorama, não é muito real, né, mas desalentador, assim, sobre a falta de leitura no Brasil. Mas nem isso, assim, eu acho que os adolescentes hoje estão lendo mais do que liam. Exato, tem as sagas que a gente tá falando, né, das trilogias e tal. Eles estão lendo muito mais do que na minha adolescência. Jogos Vorazes a gente vende que nem água. Jogos Vorazes, né? Harry Potter, Crepúsculo, todos. Harry assim. Potter não para, né? Então, não tá longe de ser o suficiente pro tamanho do Brasil e tal, mas tem se lido mais do que se lia. E eu posso falar também como um livreiro, né? Então a gente tem uma livraria pequena, um sebo pequeno, né, de bairro, e a gente, né, vê um movimento constante, a gente, né, hoje vive disso, né, inclusive. Mas eu achei curioso que, assim, na lista de autores desses livros que foram despejados com um acidente, nessa crônica, você tinha Drummond, Cabral, Cecília Meirelles, né, grandes autores, e o cronista colocou o Santiago. Eu achei muito, muito bacana. Então, assim. me mandaram isso e falaram, olha, me mandaram como uma notícia real. Teus livros se perderam, não sei o que. Não. Eu falei, não, é uma crônica. É verdade. Poxa, gente, muito obrigado para vocês. Todo mundo que compartilhou, que interagiu com a gente, que mandou perguntas.
Logo, logo eu vou entrar em contato com alguém que compartilhou para mandar o livro, pegar o endereço. Queria agradecer demais mesmo. Em breve eu quero voltar aqui com algum outro autor, né, para a gente poder dar continuidade para essas entrevistas. A gente ficou um pouco afastado porque a loja cresceu muito, né? Na última entrevista a gente tinha 2.000 livros cadastrados, hoje a gente tem quase 12.000. É um acervo que a gente não para de trazer para a loja, então sempre que for possível eu vou fazer isso, né? Mas a gente tem que ter, né, um certo comedimento porque também o tempo é curto. Mas, Santiago, muitíssimo obrigado. É um prazer. O papo, cara, valeu mesmo. Não, é um prazer estar com o Cid aqui, que conheceu há tantos anos, que é um mestre trevoso, um cara que entende. Inclusive o título original, né, do livro, Trevoso. O livro chamava Trevoso, a companhia pediu para se eu tinha outra sugestão. É um título fantástico. Eu falei, vamos. Mas eu acho que ficava muito no meio mesmo. Um nicho, gótico, né? Exato. Mas você é um cara que eu admiro muito, assim, que trata desse universo no ar, trevoso, com muita consistência há muitos anos, assim. Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado. E obrigado para todo mundo que participou. Isso vai ficar online, né, pra gente também compartilhar e tal. Eu tentei compartilhar na minha página, mas não consegui. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, mas compartilharei depois agora que tiver online eu compartilho. Perfeito. E o vídeo vai pro YouTube também, no nosso canal. Legal. E vai ficar também disponível aqui na página. Então, gente, podem continuar mandando perguntas se a gente... Nudes, quem não mandou nudes pode mandar. É isso aí, gente. Brigadão, então. Até a próxima. Tchau, tchau.